Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Às vezes, o conhecimento do Evangelho causa algumas angústias, algumas frustrações em nós. Na medida em que o Evangelho avança sobre a nossa consciência, e essa consciência parte de uma mentalidade corrompida, ele vai provocando algumas dores em nós. A constatação da verdade do Evangelho, confrontada à nossa natureza, pode provocar muito desconforto em nós. Neste texto que eu citei, em João 6, versículo 69, Jesus estava ensinando os discípulos a respeito da natureza do reino de Deus e do Evangelho, quando ele dizia que a sua carne era comida e o seu sangue era bebida dos seus discípulos. Um discurso que para eles foi muito pesado, pelo que vários discípulos abandonaram Jesus, e o texto diz que já muitos não andavam com ele, e o outro tanto que ficou manifestava angústia, a dor e o desconforto da incompreensão, e Jesus ainda os convida para ir também embora. Não queres ir também? Estudar o Evangelho, antes de tudo, é negar as suas próprias convicções. O Evangelho tem verdades difíceis demais de engolir. Essa reação dos discípulos a uma verdade fundamental do Evangelho ainda é uma realidade. Mas na medida em que o Evangelho avança sobre nós, ele vai esmagando esses nossos conceitos, ele vai provocando em nós a dependência da verdade. Porque enquanto os discípulos disseram para Jesus: eu não quero mais ouvir esse discurso porque ele é duro demais, Pedro disse: para quem eu vou? O discurso é duro, mas para quem eu irei? O discurso é duro, mas é palavra de vida eterna. O discurso é duro, mas é remédio. O discurso é duro, mas cura. O Evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E ainda que ele não faça sentido à nossa racionalidade, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Por vezes, estudando o Evangelho, a palavra de Deus, nós nos pegamos angustiados, porque há um ponto da teologia, que é a teologia do garimpo, da escavação, da comparação, da contradição de textos, e às vezes esse estudo é solitário, é angustiante, mas é o Evangelho, com uma certeza de que, na medida em que o Evangelho vai sendo gerado em nosso coração, as dúvidas, as dores, as contradições vão sendo silenciadas pela manifestação do poder do Evangelho. Quando Paulo disse que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus, é alguém que ao longo de muito tempo foi esmagado pelo Evangelho, questionado pelo Evangelho, mas agora se rende dizendo: ainda que não haja resposta para todas as indagações humanas, a minha salvação é produto do Evangelho, e é pelo Evangelho que sou salvo, porque o Evangelho é sobre a cruz, e a cruz é a redenção da humanidade perdida. Para onde iremos nós? Quem terá palavras tão poderosas, tão verdadeiras, tão transformadoras quanto as palavras de Jesus? Só tu tens palavras de vida eterna.